desse tempo que eu estive orando e recebendo do Senhor aquilo que haveria para ser compartilhado nessa manhã, em relação a essa música, quando nós declaramos que Ele enxuga as lágrimas, não estamos dizendo que vamos viver chorando, pelo contrário. Na sequência da música nós vemos quem Ele é em nós. Ele é aquele que faz caminho no deserto. Ele abre o que não está visivelmente possível para as nossas vidas. Nós declaramos desde o momento em que nos reunimos, declaramos que Ele é Senhor sobre a nossa vida. Então essa palavra é Senhor sobre a nossa vida. Entenda que nós temos vivido isso, sendo ensinados a respeito dessas verdades que salvam, que transformam, que libertam e que nos colocam num lugar onde nós estamos debaixo das asas do Todo-Poderoso, do Altíssimo, que se fez carne, que veio habitar entre nós para nos dar um novo estilo de vida, não mais com medo, não mais temerosos, não mais sem saber o que será o amanhã, porque nele nós temos tudo que precisamos. Nós vemos caminho nele onde não há. Nós sabemos que será aberto tudo aquilo que precisamos, porque é Ele em nós, por nós e através de nós. Sabe, eu tenho vivido experiências extraordinárias. Eu sei que muitos de nós, durante a semana, também passam por situações, desafios, algumas coisas de surpresa que acontecem e nós, não esperando, às vezes ficamos assim. Mas sabe, você e eu acabamos de declarar verdades poderosas. Ele é Senhor sobre a nossa vida. Essa palavra, Deus e sua palavra são um, e a palavra é Senhor sobre a nossa vida, guarda a nossa vida. É nessa palavra que estamos confiantes e guardados. Aleluia, aleluia. Irmãos, fique com o coração aberto, com os ouvidos e o coração aberto. Eu posso orar com vocês? Feche seus olhos. Pai, obrigada, Senhor, por essa manhã. Obrigada pela tua palavra. Obrigada, Senhor, pelo louvor ministrado, que de fato prepara o caminho, esse momento de adoração através da música, Pai, onde nós nos colocamos diante de tudo aquilo que o Senhor tem para fazer por nós. Obrigada, Senhor, obrigada por essa manhã gloriosa, por esse dia que inicia uma semana extraordinária, onde veremos que é o Senhor que nos guarda, que nos supre, que nos anima, que nos instrui. Oh, em Ti estamos guardados. O Senhor tem para nós tudo aquilo que nós precisamos. Obrigada, Pai, pela vida dos meus irmãos, desses que já estão aqui, daqueles que estão chegando e os lá de casa, que receberão essa palavra em algum momento. Pai, obrigada, Senhor, por essa manhã. Obrigada pelo Teu Espírito, porque Ele tem liberdade em nosso meio e a atmosfera desse lugar é livre, desimpedida para a ministração da Tua palavra. Obrigada, Pai, desde já. Somos gratos a Ti. Aleluia. Meu irmão, minha irmã, você pode sentar. Ministério de Música, obrigada. Aleluia. Eu sei que algumas pessoas não me conhecem. Eu sou a irmã Marta, amém? E essa é a minha casa. Oh, glória, como é bom ministrar na nossa casa, amém? Aleluia. Então, hoje eu tenho, de fato, algumas coisas para compartilhar da parte de Deus, não é? Com você, conversarmos. Eu sempre lembro do meu pastor dizendo, temos algumas coisas para conversar da parte de Deus. Oh, glória, é tão bom, não é? A gente sente que está em casa recebendo do Pai. Aleluia! Então, eu não sei como você chegou, eu não sei se você está cansado, se esteve desanimado, se a sua mente não estava sobrecarregada, mas eu quero que você perceba que você está num lugar de segurança quando sabe que está guardado debaixo das asas do Senhor. Eu tenho sido e recebido eu posso dizer isso de forma espiritual, esse sopro de vida do Senhor. Cada vez que eu busco, em cada momento em que vivemos, não é? A presença, na presença, Ele é em nós, Ele é por nós, Ele é através de nós. Eu gostaria que você abrisse em Isaías, por favor. Deus cuida de nós. Se há para ter
se nós podemos aí já colocar o tema da nossa mensagem, Deus cuida de nós nos detalhes, amém? Ele nos sustenta, e não nos sustenta apenas nos levantando, mas nos guardando debaixo de suas asas, irmãos. Ele nos fortalece com a força do seu poder, e é assim que nós vencemos e vivemos todos os dias, dias de trabalho, dias de cansaço, dias de desafio, dias em que nem tudo está bem, mas ei, deixa eu dizer para você, Ele é seu pai, Ele cuida de você, Ele cuida de mim, Ele tem cuidado de nós, amém? Aleluia! Deus nos lembra. Eu já ministrei aqui a respeito desse versículo, mas não é exatamente nisso que nós vamos focar, não é? E Ele nos lembra que cuida de nós. Eu cuido de ti, é como se o Senhor estivesse dizendo para nós nessa noite, como eu tenho ouvido ao longo da minha jornada, não é? O Senhor, uma das coisas que eu ouvi ao longo desses dias é: eu não sou a luz no fim do túnel, eu sou a luz no túnel. Eu sou a luz onde você estiver, onde você necessitar, eu sou. Isaías 43, o verso 18 diz: não vos lembreis das coisas passadas, nem considereis as antigas. Eis que faço uma coisa nova. Aleluia! Agora sairá a luz. Porventura, preste atenção, irmãos. A palavra é inspiração, não é? É inspirada do próprio Deus. O Espírito Santo aqui nessa manhã está nos dizendo: você não está percebendo? Aleluia! Você não está percebendo? Eis que porei um caminho no deserto e rios no ermo. É um convite à confiança, irmãos. Mas não apenas confiança de qualquer maneira, é uma confiança na palavra que nós acreditamos. Aleluia! E também um convite a gerar expectativa. E tem talvez aí uns 20 dias, um pouco mais, talvez. Eu ensino no Rema, e eu estava ensinando no Rema, ainda em Campinas, quando eu recebi de Deus algo extraordinário. Eu creio que foi de Deus, apesar de ser um vídeo comum. E, aleluia, eu quero que você receba, não é, hoje aquilo que nós temos para compartilhar da parte de Deus, já suprido de algumas coisas. Aleluia. Nós vamos já, eu vou chamar, assim que eu chamar, ele vai soltar um vídeo, mas antes do vídeo ser mostrado para vocês e vocês participarem, pode soltar com o barulhão que ele tem mesmo, tá? É para isso mesmo. Pode soltar o vídeo com o barulhão. Cadê a Bia? Não, a Bia, justamente a Bia que não conseguiu. Eu falei para ela: não veja, Bia, porque é presente de Deus para a nossa vida. Aleluia, amém? Então, um dia, eu orando ao Senhor, adorando ao Senhor em casa, as situações, não é? Desafiadoras do dia a dia, irmãos. E chega um momento onde a gente diz: Senhor, é só o Senhor, o que é que eu faço? Como é que eu faço? E o que é que eu faço? E aí eu acabei, não é o meu momento de oração, de estar ali com o Senhor, abri a internet e um vídeo surgiu, deixa para passar só quando eu disser, tá? E algo extraordinário se passa nesse vídeo. Ele tem poucos segundos, é muito rápido o que você vai ver. Mas o que você vai ver durou mais de 2 horas. Foi a pior nevasca que aconteceu em março, lá nos Estados Unidos. E eu me emociono, não é por tristeza, mas é exatamente por saber que hoje o Senhor está nos chamando à confiança e à expectativa. Porque o que você vai ver, irmãos, não é alguém que sai debaixo das asas do Senhor com medo do que aconteceu, mas na expectativa para ver: e agora? Como é que é o negócio? O que está acontecendo aí fora? Porque aqui onde nós estávamos, estava tudo propício para vivermos o melhor em todo tempo, em toda circunstância, em toda situação. Debaixo das asas do seu Pai, debaixo, não é? Escondidos à sombra do Onipotente. Nós estamos como Ele, descansando, porque você não vai ver no vídeo nenhum tipo de ação, de situação, só descanso daquele em quem nós estamos descansando. Aleluia! Você pode olhar para lá como se fosse, assim como eu encontrei uma mensagem de Deus vinda desse vídeo
para um tempo, não é? Onde a partir dali havia cansaço? Havia. Havia desafio? Havia. Mas eu estava lá naquele lugar lá. Você pode soltar o vídeo para a gente? Não sei se precisa desligar um pouquinho as luzes, mas olha que extraordinário. Pode deixar o barulho. Agora, olha você lá. Olha a expectativa que eles olham para o que aconteceu ao redor, sabendo onde eles estavam. Aleluia! Irmãos, você viu a carinha deles? Viu? Como é que ele saiu assim, tipo assim, quê? Eu me lembrei, vendo esse vídeo, eu me lembrei de uma ministração que Michela trouxe para nós. E assim, gente, eu só vou poder falar das ministrações daqui, porque acho que eu assisto, acho que eu recebo, são com elas que eu me alimento, não é? Mas esse dia eu estava aqui e algo pulou dela para mim, e quando eu vi esse vídeo, eu lembrei na hora daquilo que ela havia ministrado, e ela disse, gente, acontece às vezes, eu me coloco, até sou eu que me coloco em umas situações, ou as coisas acontecem, mas eu vou lá e fico assim, Senhor, não é se você vai fazer, mas o que é que você vai fazer? Aleluia! Nem importa tanto como, porque é Ele, então importa que Ele vai fazer, mas o que é? Eu estou aqui na expectativa, onde? Lá naquele lugar ali, nas asas, debaixo das asas daquele que sustenta todas as coisas. Nele nós estamos sustentados, guardados, providos, amados, socorridos. A expectativa das águiazinhas é assim, ela bota a cabecinha tipo, e aí? O que está rolando lá fora? O que está acontecendo lá fora? Porque aqui, ainda que as coisas estivessem sendo percebidas, elas não eram as que importavam. O que importava era o lugar onde nós estávamos. Ela devia estar conversando com o irmãozinho dela ali, a pequenininha. E a águia lá, sacudiu tudo para longe deles, afastou o que podia incomodar, e eles estavam ali, seguros. Aleluia, aleluia. Confiança e expectativa, irmãos, é o que deve viver, é a atitude que nós devemos ter nos nossos dias. Porque os dias não vão ficar melhores, as coisas não vão melhorar lá fora, mas aqui dentro, guardados nele, guardados debaixo das asas, não é? Daquele que provê todas as coisas, nós estaremos aptos para, em cada situação que houver necessidade, quando ela passa, porque ela passa, as situações passam, as circunstâncias passam, os desafios passam. O que permanece é o lugar e o estado, ou a consciência de que somos o povo mais feliz dessa terra. Porque estamos nele, porque estamos guardados nele. Ele cuida dos detalhes. Ele cuida dos detalhes. Eu vou abrir com vocês em Mateus. Aleluia. Gente, esses dias eu estou igual essas águiazinhas aí. Aleluia. Assim, não é... não, vem a situação, vem a circunstância, eu sei que ela vai passar. Amém. Porque eu sei em quem eu estou. Aí como é que você está nelas? Eu estou naquela expectativa lá. Quando eu vi o vídeo a primeira vez, e todas as vezes que eu me lembro e vejo o vídeo, eu lembro da Michela aqui assim, Então, como é que ele vai fazer? Como é que o Senhor vai fazer, Pai? Como é que o Senhor vai fazer? Como é que o Senhor vai fazer? Não é se Ele vai, porque Ele vai. E a nossa confiança tem que estar em como é que vai fazer. Porque a gente sai dali debaixo do conforto enquanto aquilo tudo estava acontecendo ao redor, e a expectativa tem que ser essa. Eita, olha aí, o que aconteceu ao redor, mas eu estou aqui. Então, e agora, como é que vai ser, Senhor? Aleluia! Lá em Mateus, no capítulo 6, aleluia! A partir do verso 25, nós vemos aí. Por isso vos digo,
Não estejais ansiosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vossa vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que o vestuário? Olhai para as aves do céu, elas não semeiam, não ceifam, nem ajuntam em celeiros, e o vosso Pai celestial as alimenta. Não valeis vós muito mais do que eles? Aleluia! Aleluia! Ora, qual de vós, por mais ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado à sua estatura? E pelo que haveis de vestir, por que andais ansiosos? Olhai para os lírios do campo, como crescem, eles não trabalham nem fiam. Contudo, vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como um deles. Pois, se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós, homens de pouca fé. Portanto, não vos inquieteis dizendo que haveremos de comer ou haveremos de beber, com que haveremos de nos vestir, pois todas as coisas, ou estas coisas, os gentios procuram, porque o vosso Pai Celestial sabe que precisais de tudo isso. Mas buscai primeiro o reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Não vos inquieteis pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã tem cuidado de si mesmo, basta cada dia o seu mal. E nós estamos falando com isso que precisamos viver ou experimentar todos os dias mal. Mas se acontecer, irmãos, é lá naquele lugar que vamos estar. No lugar de reino, no lugar de estarmos guardados, no lugar de estarmos providos, no lugar de estarmos cuidados por esse amor, por essa palavra, por essa verdade. Por quê? Porque Ele cuida dos detalhes em relação à nossa saúde, em relação às finanças, porque está falando o texto de vários assuntos, mas Ele também cuida das nossas mentes, das nossas emoções, dos nossos sentimentos, como Ele nos deu a sua palavra, para que nós pudéssemos transformar a nossa maneira de pensar, a nossa maneira de sentir, inclusive. Não preciso mais ter sentimentos, não posso mais sentir ou ter sentimentos. Irmãos, o que nós entendemos é que naquele lugar, ainda que nós tenhamos sentimentos, eles não podem mais nos dominar. Não podem comandar a nossa maneira de existir, a nossa maneira de viver. Hoje, portanto, nós temos aí o convite a essa confiança que traz expectativa. Eu estou em expectativa, irmão. Numa boa expectativa, por causa das boas novas, por causa de nós entendermos que estamos debaixo do senhorio. Se você está debaixo do senhorio, você se colocou debaixo das asas do Altíssimo, naquele lugar de segurança, no lugar de provisão, no lugar de amor, no lugar de cuidado. Lembra dos bichinhos ali, das criancinhas, colocando a cabecinha assim, opa, o que aconteceu? Um vira para o outro, meio que assim, você viu? Você viu os detalhes? Gente, aquilo durou 2 horas e tal. Começa às 5 da manhã, é porque não dá para ver o contador de tempo. Começa às 5 da manhã, está escuro ainda. E quando a gente vê rapidamente, mas aquilo se passa até às 7 e tal da manhã. Aquela nevasca foi a maior nevasca desse ano. Aconteceu em março, o vídeo começou a ser divulgado em maio. E chegou até a mim nesse tempo. Em que tempo? No tempo em que a provisão de Deus era para aquele tempo, para o melhor momento. E é necessário que nós entendamos que estamos como as duas pequenas águias, debaixo das asas, debaixo da proteção, debaixo da provisão. Aleluia! Se você abrir comigo, não precisa, mas se quiser também não é pecado, amém? Se você quiser abrir em 2 Coríntios, capítulo 12, eu sei que você conhece o versículo, não é? Aleluia! Quando há cansaço, irmãos, ainda que seja cansaço de tudo, a graça, nós cantamos aqui a respeito da graça. A graça nos capacita, mas a graça nos sustenta, a graça nos alimenta, nos direciona. A graça faz com que nós sejamos capazes de viver, de passar, de superar situações que naturalmente nós não conseguiríamos passar. Aleluia! E aí os versículos dizem em 2 Coríntios, capítulo 12, a partir do verso 9, falando o Senhor ao apóstolo Paulo, não é? A respeito de
ele falar sobre uma situação ou situação que era recorrente e que aconteceu algumas vezes e estava trazendo incômodo, trazendo algum tipo de pressão na alma, e Deus diz para ele: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Por isso, diz o resto do texto, não é? De boa vontade, antes me gloriarei nas minhas fraquezas. Mas, lembra que a gente cantou aqui, que você ouviu uma estrofe que dizia que ele enxuga as lágrimas? Mas não é por causa da fraqueza. É porque se eu entendo onde eu estou, de quem eu sou, e quem opera em mim e por mim, diz aí, repousa em mim, então, o Espírito do poder, não é? Ou o poder de Cristo, pelo que sinto prazer nas minhas fraquezas, se há injúria, não é? Nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Por quê? Porque quando há uma situação dessas, e a minha alma pode dizer: eita, como é que eu vou vivenciar isso, não é? Eu estou parafraseando aqui, diz aí a palavra: então é que sou forte, porque o poder de Deus, o poder de Deus, o poder de Deus, o cuidado de Deus, a vida de Deus sobre a nossa vida, que reina sobre nós, na qual nós reinamos. Buscai o reino em primeiro lugar, e a sua justiça. Todas as outras coisas são vividas, são possíveis, são alcançáveis. Aleluia, aleluia. Sim, irmãos, tem dia que o corpo dói, tem dia que a alma pode até ter os seus momentos, mas se o coração está conectado, se nós estamos lá naquele lugar, aleluia, aleluia, no lugar onde, quando a turbulência vem, quando a tempestade vem, é a mesma coisa quando Jesus diz lá em Mateus 7 também, a respeito de onde estamos firmados, de onde perseveramos em ficar. Aí ele cita as duas casas. Uma casa foi construída por uma pessoa que sabe quem é em mim, que está firmada em mim. Ele construiu essa casa na rocha. E nós entendemos como o firme fundamento da palavra de Deus. Esse, ainda que a intempérie venha, ainda que a situação venha, que os ventos batam, não importa, esse estará seguro. A casa não ruirá, não cairá. A casa de Deus somos nós, irmãos. Aleluia! Por quê? Porque ele sempre está lá, ele é a rocha forte da nossa salvação. Ele é a rocha forte, onde nós estamos perseverantes e vivendo acima das coisas naturais, acima das coisas que possam acontecer. Paulo aqui cita, então, que alguma coisa estava incomodando tanto, não é? Claro que o desejo é que fosse removido, no texto aqui de 2 Coríntios 12. Mas o que nós vemos é o Senhor dizer a Paulo, e provavelmente alguns de nós nesse dia: não evidencie os espinhos, não evidencie as circunstâncias, não coloque seus olhos naquilo que apenas possa estar acontecendo. Por quê? Porque o que eu tenho para você é muito maior do que isso. O que eu tenho para você é mais do que suficiente para você vencer, para você avançar, para você não retroceder. Aleluia! A graça, ela não vai falar sobre a ausência de desafio, mas ela fala sobre a cobertura, não é? Sobre a presença de Deus no meio disso, para vencermos, para avançarmos, para não retrocedermos. E isso é, sim, um convite à confiança e um convite à expectativa, irmãos. Nós temos recebido palavra nesse lugar que nos mantém firmes na rocha e absolutamente provados, e para vivermos aprovados, avançando e não retrocedendo, irmãos. Nós temos em nós, da parte de Deus, a palavra que nos torna nele habilitados de forma sobrenatural a vencer todo e qualquer desafio, inclusive aqueles que alguns chamam de gigantes. E que a palavra de Deus lá em 1 Samuel, a partir no capítulo 17, a partir do versículo 45, um pouco antes disso, eu vou contextualizar você. Nós vemos ali que aquele jovem, irmãos, que tinha diante dele o Todo-Poderoso, não estava convicto da funda, ele não estava convicto da pedra, ele não estava convicto da armadura que não era dele. Ele fez de Deus a sua armadura. Ele se vestiu de Deus, irmãos. Ele decidiu, e olha que lá naquele momento, ele não tinha a consciência que nós temos hoje, que podemos estar revestidos da força, do poder de Deus como armadura. A sã doutrina.
que preenche, que guarda, e na qual nós estamos firmados para avançar e não retroceder. Golias gritava, rosnava para ele, não é? Paralisou um povo inteiro, que não tinha consciência de quem Deus era, como aquele em quem nós temos aliança por meio de Cristo Jesus. Irmãos, Davi não era cego. Davi via, naturalmente falando, o que todo mundo estava vendo. Só que para ele, Deus era mais nítido. Quem tem sido mais nítido para nós? As situações, as circunstâncias, o que alguns chamam de Golias ou Deus, porque nós precisamos tornar Deus mais nítido para nós do que, de fato, as coisas que possam estar acontecendo, ou o dia a dia, ou o que ouvimos na mídia, ou o que vemos nos noticiários. Deus precisa estar mais nítido através de nós, em nós, por nós. A consciência de que estamos guardados naquele lugar precisa ser absoluta. Aleluia! Eita glória! Irmãos, repito, Davi não confiava nas pedras. Ele confiava na armadura que Deus era nele. Por isso ele recusou ou não aceitou a armadura que o rei lhe ofereceu. A armadura natural talvez não vencesse o gigante, como outras pessoas estavam em suas armaduras e não desciam para enfrentá-lo. Mas ele estava revestido de Deus. Deus era a armadura de Davi. Deus era a mira. Deus era a pedra. Deus era tudo. E o que nós vemos aqui é extraordinário. Por quê? Porque, de fato, é um convite à confiança. É um convite a gerarmos e vivermos nessa expectativa. Por quê? Porque quando alguma coisa aparece ou aparece como gigante gritando para você ou para mim, pode acreditar, é luta por território. Qual território? A nossa mente. A luta é essa. Sempre vai ser o inimigo das nossas almas lutando para nos confundir segundo a palavra de Deus. Mas eu tenho declarado a palavra. Então, se mantenha nesse lugar, debaixo das asas do Todo-Poderoso, do Onipotente Deus. Lá em 2 Coríntios, não precisa abrir, eu vou ler para você. Aleluia. No capítulo 10, volta aí, 2 capítulos, nós estávamos em 2 Coríntios. A partir do verso 3, diz aí. Porque, embora andando, aqui o andando na carne é, eu estou e você somos visíveis, não é? Podemos nos tocar, estamos num corpo físico. Não militamos segundo a carne, ou seja, segundo a vontade, segundo aquilo que faz parte do ser humano natural. Por quê? Porque muitos de nós, eu já fiz isso tantas vezes, a gente tenta primeiro na força do nosso braço, naquilo que nós podemos. E o que diz aqui é, embora andando na carne, não militamos segundo a carne, não lutamos, não combatemos, depende da sua versão. Por quê? Porque o que está ali à frente é mais importante que tudo. Aleluia! Porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas são poderosas em Deus para destruir fortalezas, derrubar raciocínios e tudo que se levante contra o conhecimento de Deus. Muitas vezes nós mesmos permitimos que coisas na nossa mente se levantem por conta de olharmos para as circunstâncias. Agora, se nós nos colocássemos naquele lugar, nós ainda que estivessem acontecendo e nós pudéssemos perceber, ver, nós não veríamos. O Salmo 91 vai dizer, você só vai ver com os seus olhos, não precisa nem citar, não precisa nem se alegrar. Porque se você está debaixo das asas do Altíssimo, você vai ver acontecer o que tem que acontecer com quem não crê em Deus. Mas você vai estar lá guardado, tranquilo, fofinho, no lugar de adoração, no lugar de confiança, no lugar onde em Deus nós temos expectativa, amém? Aleluia, diz aí. Como que a gente faz isso? Levando cativo nosso pensamento. A obediência da palavra de Deus, a obediência de Cristo. É assim, ó. É assim. É colocando a palavra de Deus em nós. O que é fé é o resultado de tudo aquilo que a gente coloca para dentro de nós. Então, as janelas, não é, ou portas da nossa existência, são os nossos olhos, ouvidos, tudo aquilo que a gente permite entrar. Por isso é tão importante com o que nós nos alimentamos, com o que nós vemos, o que nós ouvimos, porque isso vai gerar em nós fé para alguma coisa. Se nós nos alimentamos do natural, do que está aí visível,
apenas natural, a nossa fé vai se limitar àquilo que nós podemos tocar, pisar, ver. Então, irmão, se tiver que duvidar de alguma coisa, duvide da sua dúvida. Se eu tenho que duvidar de alguma coisa, eu procuro duvidar da minha dúvida. Se eu sei algo pela palavra de Deus e alguma coisa quer contestar aquele algo da palavra de Deus, eu sempre duvido de algo que quer contestar a palavra de Deus. Na minha vida, eu procuro fazer assim. É o mais fácil? Não, não é o mais fácil. Porque mais fácil, muitas vezes, é deixar quem quer passar a mão na cabeça da gente e está fazendo a mesma coisa de errado. Está caminhando para o lado errado. Não, eu concordo com você. Cuidado com o concordo com você quando você está errado. Eu tenho que tomar esse cuidado todos os dias. Todos os dias. Quanto mais a gente guia pessoas, mais a gente tem que estar pronto para ouvir a correção. Para que a gente possa manter aquele povo também no caminho certo. Amém? Então, perseverança é outra situação que nós vemos como âncora da fé. Porque muitas vezes, irmãos, a fé, e a palavra de Deus diz isso, não é muitas vezes, a palavra de Deus diz que é de fé em fé, de glória em glória, isso é uma outra ministração, né? Mas a fé, irmãos, de fato, ela é lançada no degrau de glória, vamos dizer. Mas se não há perseverança, o vento, a chuva, a circunstância, a situação, pode remover você do degrau de glória. Se eu lancei a minha fé no degrau de glória, e vieram os ventos, e vieram as circunstâncias, se não tem perseverança, sabe que muitas vezes a sua e a minha fé podem ser removidas do degrau de glória? Porque a gente ainda está olhando para as circunstâncias, e foi o que nós ouvimos dos versículos que nós lemos, a sua fé ainda é pequena. E quando ele fala de fé pequena, irmãos, ele está falando de uma fé baseada em coisas naturais. Mas quando a fé é pistis, doutrina bíblica básica, fé do tipo de Deus, fé que Ele compartilhou conosco por medida, aí sim, nós colocamos a fé e a perseverança está lá. E aí vem os ventos e eu puxo com a fé. Vem a situação, eu puxo com a fé. Vem não sei o que, eu puxo com a fé, porque ela está presa lá, está ancorada. Perseverança é a âncora da nossa fé, no degrau de glória que o Senhor nos instruiu aí. Aleluia! Gente, eu estava com saudade mesmo de ministrar com vocês aqui, de estar em casa falando, aleluia! Durante esses tempos aí que eu estive nas estradas, aleluia! Eu pensava, eu quero estar lá na minha casa, no meu povo, receber. Aí eu ia lá para o YouTube, para o nosso canal, onde estão todas as ministrações poderosas e gloriosas, irmão. Cada domingo, cada quinta-feira, doutrina em foco esse mês. Irmãos, falou a respeito do serviço, do servir. Irmãos, eu estou sugando, das vezes que eu não consegui estar, eu todo dia vou lá e sugo, volto. Ah, tem essa daqui, mas vou ouvir a outra novamente, vou ouvir a outra quinta, vou ouvir essa quinta outra vez. Aleluia! Hebreus, no capítulo 10, o versículo 38, fala, ou não é, está citando ali todas as vezes, desde o Antigo Testamento, que fala a maneira de viver do justo. Você é justo. Amém. Aleluia. Você é filho da águia lá. É aquela águiazinha que sabe qual é a sua natureza. A sua natureza não é de rastejar. A sua natureza é de voar. E a gente voa pela fé. Para todo lado a gente voa pela fé mesmo. E eu vou dizer para você, meu irmão, o justo vive pela sua fé. O versículo vai citar que se a gente retroceder, a alma do Senhor não se agrada desse. O verso 39, eu acredito de verdade que somos nós, em fé, dizendo, ei, mas nós não somos daqueles que retrocedem. Nós somos daqueles que avançam para a conservação da nossa alma. Aleluia! Somos nós, irmãos. Perseverança, esforço. E perseverança em relação a esforço é o esforço sustentado a serviço de um propósito. Precisamos viver essa perseverança. Por quê? Porque nós não somos daqueles que retrocedem. Nós somos daqueles que avançam para a conservação da alma. Então, o que nós vimos hoje, não é, que podemos guardar até como exemplo, é Davi venceu vestido da armadura de Deus. Aleluia! E lá em Efésios, e eu estou começando a finalizar a mensagem que o Senhor compartilhou comigo. Efésios capítulo 6, a partir do verso 10, diz: finalmente fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Como?
Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderdes permanecer firmes contra as ciladas do diabo. Aleluia. A gente sabe aí que não é contra carne e sangue. E lá no verso 13, diz assim, então tome toda, não é? Eu parafraseando, tome toda essa armadura, ou a armadura de Deus, para quê? Para que você possa resistir no dia mau. E tendo feito tudo o quê? Mantido a sua vida mesmo nesse princípio, debaixo das asas do Altíssimo, no lugar ali onde é o onipotente em você, por você e através de você, para que você tenha uma vida de vitória, diz aí. Então, depois de ter feito tudo, permaneça firme. Eu gosto da versão que diz, fique inabalável. Porque existem coisas que são abaláveis, irmãos. Então, que sejam elas abaladas, para que permaneça só o que é inabalável. E naquele lugar, nós permanecemos inabaláveis. Sabe, José, a gente fala bastante sobre José, não é? Ele volta o olhar dele para o alto. Aquelas águiazinhas, irmãos, se a gente parar para prestar atenção, elas não estavam vendo, mas estavam percebendo o que estava acontecendo ao redor. E aí, só me lembrando aqui de Abraão, diz que ele estava ciente do que estava acontecendo no corpo dele, não é? Daquilo que não permitiria naturalmente que ele gerasse a sua herança nos filhos, mas diz que ele não atentou para isso, porque ele colocou a confiança dele naquele que é fiel para cumprir toda a sua palavra. Também vemos isso, irmãos, em José. Porque José, se a gente parar para pensar, estava igual aquelas águiazinhas. Ele foi jogado dentro de um poço. Se ele olhasse para as paredes, irmãos, ele não conseguiria vencer sem enlouquecer, provavelmente. Mas ele estava olhando para cima. Ele estava olhando para o Altíssimo. Ele estava olhando para aquele que daria o escape para ele. Ué, mas esse mesmo José não aconteceu aquela situação lá na casa de Potifar, não é? Que era líder sobre ele. Então, mas foi essa mesma fé que manteve ele firme, enquanto a vontade da carne poderia ter se manifestado, mas ele decidiu olhar para o alto. Ele decidiu olhar para Deus. Também foi olhar para Deus, olhar para o alto, olhar para essa palavra e se entender como aquele que está no ninho ali, guardado pelas asas do Altíssimo. Foi isso que manteve ele livre enquanto nas cadeias, ou na cadeia que ele teve que permanecer. E foi isso, irmãos, que fez com que ele continuasse olhando para Deus quando foi colocado no poder e não se desvirtuasse porque estava num lugar de poder. Ele se manteve íntegro em Deus. E às vezes, de fato, parece que não vai dar. Mas o que Deus está dizendo para nós hoje é, se você estiver em mim, dá. Porque sou eu que cuido de você nos detalhes. Então, permaneça debaixo das minhas asas, permaneça em mim, no lugar de confiança, no lugar de expectativa, se mantenha no lugar certo, debaixo das minhas asas. Aleluia! Então, é assim que, como nós vimos lá desde o início de Isaías 43, onde não houver saída, ele faz uma saída. E ele aponta, e ele mostra. Se lá nas águas, ou no deserto não tiver água, ele coloca água. E essa manhã é uma manhã para ressurreição de sonhos, para restaurar mesmo situações que às vezes as pessoas dizem ou acham que estavam perdidas, para reacender a visão do crente, em que ele está guardado debaixo das asas do Altíssimo. Então, a tempestade pode até durar algum tempo. Eu poderia pedir para o Ministério de Música me ajudar, por favor? Mas, apesar de estarmos aí nesse momento em que possa ter acontecido ou estar acontecendo, nele nós vamos vencer sempre. Amém? Eu estou colocando aqui no lugar porque eu gostaria de fazer hoje uma confissão com vocês. A gente pode depois tocar aquela segunda música, que eu esqueci o nome? Só nesse momento? Não, eu sempre sei o que eu quero, só não sei. É, isso aí. Aleluia. Glória a Deus. Mas antes, por favor, eu gostaria que você fizesse uma confissão comigo. Eu nunca vou pedir a você para confessar nada de errado. Amém? Eu vou pedir a você para confessar o Salmo 91 comigo. Para que você, antes de nós confessarmos, eu sei que colocaram a letra aí da música que a gente vai cantar provavelmente, mas a gente pode colocar o vídeo novamente?
Só para vocês verem, agora conscientes do salmo, de que nós vamos declarar exatamente onde nós estamos. Será que a mídia pode colocar para a gente? Ah, pode. Eles são tremendos. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Louvado seja o teu nome, Senhor. Obrigada. Obrigada pela tua provisão de amor, de cuidado, de zelo com as nossas vidas. Obrigada, Pai. Olha lá. Não vê medo nas águias, a gente vê expectativa, não é? Por causa da confiança, eles estavam no lugar certo, não é que as tempestades não viriam, mas eles estavam no lugar certo, independente de ser dia de sol ou de haver tempestade, eles estavam no lugar certo, e passa, e se nós estamos debaixo das asas do Altíssimo, a gente vê passar, irmãos, e sai disso na expectativa de algo muito melhor e fortalecidos nele, na força do poder de Deus mesmo. Você pode confessar comigo, ou fazer essa boa confissão comigo nessa manhã? Aleluia! Você pode dizer do Salmo 91, eu habito, eu moro. Irmãos, eu vivo nesse lugar. Eu habito no esconderijo do Altíssimo. Eu descanso à sombra do Onipotente. Eu digo ao Senhor, Tu és o meu refúgio, a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. E Ele me livra do laço do passarinheiro e da peste destruidora. Ele me cobre com suas penas, e debaixo de suas asas eu estou segura. A sua verdade é escudo e proteção para mim. Não temerei o terror da noite, nem a flecha que voa de dia, nem a peste que se move sorrateira nas trevas, nem a mortandade que assola ao meio-dia. 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita, e eu não serei atingido. Apenas com os meus olhos contemplarei e verei o castigo dos ímpios, porque fiz do Senhor o meu refúgio, e do Altíssimo a minha habitação. Nenhum mal me sucederá, nenhuma praga chegará à minha tenda, porque aos seus anjos Ele dará ordens ao meu respeito, para que me guardem em todos os meus caminhos. Eles me sustentarão em suas mãos, para que eu não tropece em pedra alguma. Pisarei o leão e a serpente, calcarei os pés ao leãozinho e a serpente venenosa. Porque eu amo o Senhor, Ele me livrará, me protegerá, porque conheço o seu nome. Quando eu o invocar, Ele me responderá. Estará comigo na angústia e me livrará e me cobrirá de honra. Com vida longa
me satisfará e me mostrará a sua salvação. Estamos guardados, estamos guardados, estamos guardados. Você pode se colocar de pé?